Hoje eu vou ensinar vocês a como resolver o problema número 17 do CSS Bullet. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom, gente, como vocês podem ver aqui, já estou no CSS Bullet e a gente vai acessar o 17 agora. Pronto, como vocês estão vendo aqui, tá? A gente tem a div e o resto da configuração, tá? Bom, primeiramente o que eu vou fazer é mudar a cor desse fundo, tá? Colocar o border, tá? Que a gente sempre coloca, tá? É o padrão da gente, tá? A cor de fundo, sempre colocando a cor dela. Depois de ter colocado, tá? A gente vai criar uma div, tá? Na verdade já tem a div, tá? Só que vai ser uma div base, tá? Por que div base? Porque vai ser essa base aqui, tá? Essa base do meio aqui. Então o que a gente vai fazer, eu vou copiar aqui e vou colocar 4 divs. Perdão, não, 3. Como vocês podem ver, já foi colocado 3, tá? Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte: eu vou pegar aqui e vou colocar ela como base. Então vou colocar ponto, tá? Ela vai criar como class e eu vou deixar como base, tá? E aqui em cima, ok? Eu vou dar um espaçozinho, colocar class, colocar o igual, os parênteses e colocar a base. No caso vai ser a base desses 3 círculos aqui, tá? Vou pegar aqui, colocar. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou modificar as configurações aqui, tá? No caso aqui eu vou deixar para 80 de altura, 80 de largura. A cor eu já vou modificar, tá? Para essa cor aqui, colocar o border raios, eu vou colocar em 50%. Como vocês podem ver, já foi criado os 3 círculos. Vou colocar na div base o position como absolute. Como porque ele saiu? Porque todos os 3 círculos estão aqui, tá? Estão tudo reunidos em um lugar só. Então o que a gente vai utilizar também é o translate, transform translate, tá? Para todo ser configurado no meio do círculo, as configurações de direção da gente, tá? Colocar menos 50% e colocar menos 50%, tá? Aqui a gente vai começar as nossas configurações, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a base 1. No caso, colocar um ID e base 1. Por que base 1? Porque vou configurar somente essa. Então, no caso, vou vir aqui, vou colocar aqui base. Eu posso escrever diretamente, tá? Mas eu vou colocar div para ficar mais certo. Base. Vou abrir as chaves aqui, tá? E a gente vai somente configurar o top e left. No caso, o top. Vou colocar em 50%. Você pode ver, já saiu para o meio. Então, o que eu vou fazer agora é colocar o left. Left, tá? Deixa eu só botar aqui ponto e vírgula, tá? E aqui o left, ele vai ficar em 140 pixels. Como vocês podem ver, já está quase no local, tá? O que eu faltou colocar aqui, tá? Foi o modo translate, tá? Então vou configurar aqui, ó. Coloquei o translate, tá? Que eu esqueci de colocar. E como vocês podem ver, o primeiro círculo já foi colocado corretamente. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte: vou colocar a div base 2. Vou abrir chaves aqui, tá? E aqui eu vou copiar, tá? Eu vou copiar e botar em tudo logo. Vou colocar aqui, tá? E colocar aqui embaixo também. Então a sequência vai ser base 1, base 2 e base 3, ok? Então eu vou aproveitar e já vou configurar os outros dois. A base 2, tá? Vai ser um top também, tá? De 50%. O left em 260 pixels. 260 não, perdão. Na base 2 vai ser 200. Como vocês podem ver, o segundo círculo já foi. Então o que a gente vai fazer agora é a base 3. Div. Abrir as chaves aqui, tá? E a mesma coisa, top em 50%, que no caso é a altura, ok? O left, tá? A gente vai colocar 260 pixels. Como vocês podem ver, já foi colocado aqui, tá? Tá bem certinho do jeito que a gente queria, tá? Então o que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, tá? Deixa eu só colocar aqui, eu esqueci de colocar a base 3, ok? Porque senão ele vai usar em toda a div, tá? E não é isso que eu... Bom, e agora o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pegar aqui, tá? E eu vou colocar a div
colocado aqui, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar uma classe também, tá? Eu vou colocar ela como círculo azul. Vocês vão entender porque eu coloquei esse nome. Aqui eu coloquei um e vou aproveitar, eu vou criar uma outra div como um círculo azul. Coloquei aqui e aqui colocar div o ponto, tá? Que significa class círculo azul. Vou abrir as chaves aqui, tá? Primeiramente eu só vou fazer um teste de cor para ver se ele está respondendo, tá? Vou colocar um de 50 pixels, de altura de 50 pixels, só para a gente ver. Pronto, como vocês podem ver, já está funcionando, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou modificar somente algumas configurações. Aqui, em vez de 50 vai ser 80, tá? A largura também vai ser em 80. A cor eu não vou mudar agora, tá? Porque a gente precisa observar para onde ele está indo. Então vou colocar o border raios em 50%. Feito isso, a gente vai colocar o transform, translate, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, tá? Colocar para centralizar no meio, tá? Vou colocar 50%, vírgula, menos 50%. Então, ter feito isso, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar, tá? E vou colocar aqui um ID e vou colocar com o nome círculo azul cima. Pronto, já vai saber que é o círculo azul de cima. Então eu vou aproveitar, eu vou até copiar isso aqui, tá? Para facilitar para mim. Vou aqui colocar a div e a hashtag aqui coloquei. Pronto. E o que a gente vai configurar, no caso vai ser a altura e a largura, tá? No caso é o top, tá? Ele vai estar em 97 pixels e o left em 200 pixels, tá? E sim, a única coisa que faltou aqui, tá? É colocar o position como absolute, tá? Sempre colocando isso, tá? Para vocês não esquecerem. E como vocês podem ver, o primeiro círculo ele já entrou, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar isso aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo e vou deixar aqui como baixo. Então eu vou copiar esse nomezinho aqui, tá? Vou vir aqui em cima, vou colocar o outro ID e aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai modificar somente a parte do top, tá? No caso eu vou deixar 203 pixels, como vocês podem ver já está na altura correta, certo? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, vou pegar aqui a cor e vou modificar ela. E como vocês podem ver, a parte da curva já foi feita, tá? Está exatamente igual, está perfeitamente. Aqui, ó, você também pode ver, ok? Então, o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma bola chamada círculo dentro, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai abrir aqui, tá? Nos dois, ok? Vou deixar um espaço maior só para vocês... não, eu vou deixar só uma só, é melhor. Para vocês tentarem identificar melhor, tá? Eu vou colocar uma div aqui. E dentro da div, a gente vai colocar uma class, tá? No caso vai ter utilizar nos dois. Então eu coloquei aqui. Aí vou colocar círculo azul dentro. Pronto. E essa mesma coisa aqui, tá? Eu vou copiar e vou colar aqui. Pronto. Então o que a gente vai fazer agora? Vai vir aqui. Vai colocar a div. Ok. O ponto e a palavra, perdão. Coloquei errado aqui, tá? Vou copiar aqui novamente. Copiei aqui. E vou colar. Vou abrir as chaves. E a gente vai começar a fazer as configurações dela. No meu caso, eu já vou pegar a cor dela aqui, tá? Que no caso vai ser essas duas bolas que a gente vai configurar. O Call Black
colo aqui, já vamos colocar colo. Pronto. Depois de ter feito isso, a gente vai configurar a altura, tá? Depois de ter configurado, vou colocar como 60 pixels, tá? E a largura também como 60 pixels. E como vocês podem ver, já começamos a configuração, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer ela virar uma bola. Então, colocar o border, raios, como vocês já devem mesmo imaginar, tá? Com 50%, e já foi criado a bolinha, tá? E o absolute position, eu não vou colocar como absolute, tá? Eu vou colocar como relativo, ok? Se vocês quiserem saber a diferença de absolute, relativo e position, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu gravo um vídeo explicando, tá? Mas a princípio é só entender isso. Vou colocar o translate, transform, tá? E colocar as configurações, tá? Para ele configurar na parte do meio do ciclo dele, tá? Então vou colocar aqui menos 50%, vírgula, menos 50%. Depois de ter feito isso, eu vou colocar o top, botando ponto e vírgula, vou colocar em 50%, e o left também em 50%. Como vocês podem ver, o ciclo já ficou exatamente no local que deveria estar. Então o que falta agora é só as duas bolas de dentro, tá? Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu vou aproveitar, tá? Vou abrir aqui, vou copiar isso aqui, tá? E vou colar. Como vocês podem ver, os dois ciclos também já estão ali. Então o que a gente poderia fazer, tá? A gente poderia criar um style local, tá? Exatamente no local para a gente configurar exatamente essa parte aqui, tá? Mas eu vou fazer melhor. Eu vou criar um ID, ok? E eu vou colocar aqui cor base. Na verdade eu vou nem utilizar o ID, tá? Eu vou utilizar a class, que no caso vai ser até melhor para a gente, tá? A gente configurar melhor essa parte. Então vou colocar como class, tá? Pegar aqui, copiar, vou dar um espaçozinho, colocar também, tá? Então a gente vai chegar aqui, colocar aqui o base, aqui, pronto. Vou abrir aqui e colocar o background color, tá? Como a cor dela. Vou copiar aqui, colar, tá? Bom, infelizmente não funcionou, tá? Do jeito que eu queria, tá? Provavelmente, como você já deve imaginar, é por conta disso aqui, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar essa parte aqui, tá? Porque ela é a mesma coisa, tá? Então eu vou copiar aqui, vou colar, eu vou colocar e vou retirar isso aqui, tá? Para ficar melhor para a gente. Como vocês podem ver, o primeiro ciclo já foi, tá? Então eu vou apagar o segundo aqui, tá? E como vocês podem ver, o ciclo já está quase todo pronto. Somente aqui que está comido, tá? Mas a gente vai resolver também de uma forma bem simples, tá? No caso, vai da base 1. Então o que a gente vai colocar, fazer o seguinte: vai colocar z index e a gente vai colocar como 1. E já foi resolvido aqui o problema número 17 do CSS Basic, ok? Eu tentei colocar aqui, tá? Como eu falei para vocês, como class, mas infelizmente não funcionou. Eu acredito que mais foi porque, como tinha duas classes, ela renegou o comando, ok? Então, gente, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso deixe aqui nos comentários. Se eu gravei outro vídeo, deixe nos comentários também. Então é isso, valeu, falou e até mais.